matriz ela tem uma ordem representada por linha e coluna, né? Então, se eu tiver lá uma matriz de ordem 2 por 3, eu tenho uma matriz 4, 5, 1, 1, 0 e 0. Então, eu tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz, então, ela pode ter algumas propriedades. Ela pode ter uma matriz transposta, uma matriz oposta e ainda passar pelas 3 operações: soma, multiplicação e divisão. Tá? Então, vamos lá. Quando eu vou somar ou subtrair matrizes, eu só posso somar e subtrair matrizes de mesma ordem. De mesma ordem. Tá? Por exemplo, 4 e 3 menos 5 e 1 mais 3, 8, 6 e 4. Então, para somar essas duas matrizes, eu posso somá-las porque essa é uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, e essa é uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Então, eu vou somar os termos nos seus respectivos valores. 4 mais 3, 7. 5 mais 6, 1 positivo, né? 3 mais 8, 11. E 1 mais 4, 5. Então, se eu somei duas matrizes de ordem 2, a matriz resultante também será de ordem 2. Como é que eu calculo, então, a transposta ou a oposta? A transposta, tudo que é linha vira coluna. Então, por exemplo, eu tenho 4, 3, 2, menos 5, 0, 1, 10, 3 e 7. Eu quero calcular a matriz transposta. Então, é um A com T minúsculo. Então, tudo que é linha vira coluna. Então, fica essa linha, 4, menos 5 e 10, virou coluna. Essa linha, 3, 0 e 3, era a linha, virou coluna. E a última linha, 2, 1 e 7, era a linha, virou coluna. Então, matriz transposta, tudo que é linha, vira coluna. A matriz oposta, o próprio nome está dizendo. Nós vamos fazer a troca dos sinais. Então, vamos pegar essa mesma matriz, né? A matriz oposta tem que trocar o sinal, inclusive da matriz A. Então, vai ser menos A, que representa a matriz oposta. Quem é positivo fica negativo. E quem é negativo fica positivo. Então, fica menos 4, menos 3, menos 2. 5 positivo, 0, menos 1. Menos 10, menos 3 e menos 7. Ou seja, somente o menos 5 é que vai trocar o sinal. Sem o sinal na letra, não diz que é uma matriz oposta. Então, nós vimos soma e subtração, matriz transposta e matriz oposta. Na multiplicação, o problema é: será que eu posso multiplicar essa matriz? Eu só posso multiplicar a matriz se ela tiver ordens centrais iguais. Exemplo, eu tenho uma matriz de ordem, uma linha, duas colunas. E vou multiplicar essa matriz por 1, 3, 4, 0, 1 e 2. Por uma matriz, 3 linhas e 2 colunas. Então, para eu saber se existe essa multiplicação, eu vou fazer a ordem da primeira matriz. Embaixo do segundo número, eu entro com a primeira ordem da segunda matriz. Se esses dois números centrais são iguais, a matriz pode ser multiplicada. Se eles forem diferentes, não existe matriz. Não existe esta multiplicação. Então, vocês não precisam multiplicar. Só colocar que não existe. Mas, eu
posso ter uma matriz 4, 5, 6 e 0, vezes uma matriz menos 1, menos 2, 3 e 4. Essa matriz é de ordem 2 por 2. Embaixo dela eu vou colocar uma matriz de ordem 2 por 2. Aqui os centros são iguais, então eu sei que a matriz resultante é 2 por 2. Né? São os dois números que sobraram. Então, antes de multiplicar, eu vou colocar o que é 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. Então, eu vou pôr duas linhas, duas colunas. Por quê? Porque tudo que você for multiplicar tem que caber nesses quatro quadradinhos, nesses quatro símbolos. Então, vamos multiplicar. A matriz, tudo gira em torno de linha e coluna. Então, aqui não vai mudar. Então, a primeira linha multiplicada pela primeira coluna, sem repetir números. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 6 menos 2, menos 6 vezes 2, 12. Acabei a primeira linha, então eu vou para a segunda linha, continuando com a primeira coluna. 5 vezes menos 1, menos 5. 0 vezes 2, 0. Acabei as duas colunas, agora eu vou para a segunda coluna. Acabei as duas linhas, vou para a segunda coluna. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4, 24. Tem mais algum número na linha? Não, então mudo de linha, continua na mesma coluna. 5 vezes 3, 15. 0 vezes 4, 0. Então, aqui eu tenho sinais iguais, conservo o sinal e soma, menos 16. Menos 5 mais 0, só dá o menos 5. 12 mais 24, 36. E 15 mais 0, 15. Então, eu tenho uma matriz, duas linhas, duas colunas, como previsto. Outro exemplo. Uma matriz 1 por 3. Né? E uma matriz 4 menos 3 e 8. Então, eu tenho uma matriz, uma linha, duas colunas, e eu tenho uma matriz, 3 linhas, uma coluna. Os centros são diferentes, portanto, não existe multiplicação. Outro exemplo, 1 e 3, né? Vamos fazer aqui agora 4 e 3, negativo. Eu tenho a matriz 1, uma linha e duas colunas. Agora eu tenho uma matriz, duas linhas e uma coluna. Os centros são iguais, portanto essa matriz vai ser uma 1 por 1. Então eu vou multiplicar a linha pela coluna. Se é 1 por 1, ela tem que caber nesse espaço. Uma linha, uma coluna. 1 vezes 4, 4. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. Sinais contrários, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 5. Uma linha, uma coluna. Então a matriz só existe se eu fizer a regra da ordem. Sem a ordem, eu não consigo saber qual é o tipo de matriz resultante, né, que eu tenho aqui, e se ela existe. Bom, aqui nós vamos resolver essa multiplicação. Eu quero multiplicar a matriz A pela transposta da matriz B. Então, a matriz A, eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E a matriz B, eu tenho uma matriz de ordem 3 por 1. Né? Eu tenho 3 linhas e uma coluna. Antes de multiplicar, eu preciso fazer a transposta da matriz B. Então, eu vou colocar a matriz A, 4, 5, 3, 8, 0, menos 1, menos 2, 1 e 1, vezes tudo que é linha vira coluna. Então, aqui eu só tenho uma linha, continua a coluna. Só tenho uma linha, coluna, uma linha, coluna. Então, aqui a transposta é a própria matriz. Tá? Então, agora sim, se eu tenho uma 3 por 3, 3 por 3 e uma 3 por 1, então eu vou ter uma matriz resultante 3 por 1. O que é uma matriz 3 por 1? São 3 linhas e uma coluna.
É importante fazer o desenho para saber onde eu vou colocar os dados. Então, vamos multiplicar. Linha por coluna. 4 vezes 4, 16. 8 vezes menos 2, menos 16. E menos 2 vezes 0, 0. 0 pode ser positivo ou negativo, porque 0 não tem sinal. Agora, eu acabei a primeira linha, eu vou para a segunda linha. 5 vezes 4, 20. 0 vezes 2, 0. E 1 vezes 0, 0. Acabei a segunda linha, eu vou para a terceira linha. 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos, mais. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 0, 0. Então, eu tenho 16 positivo com 16 negativo, corta. Então, aqui fica 0. 20 mais 0 mais 0 dá 20. E 12 mais 2, 14. Então, eu tenho 3 linhas e uma coluna